Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Hoje aqui diretamente das dependências da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre um tema um pouquinho atrasado. A gente vai falar sobre o Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado no dia 8 de março. Nós falaríamos sobre esse tema na semana passada, mas não pude estar presente por conta do trágico falecimento do Frei Antônio Moser, com o qual eu tive o prazer de trabalhar e de conviver, trabalhar por 14 anos e conviver minha vida inteira. Então, hoje a gente vai conversar com a Carla Leite, que é do Sindicato dos Bancários de Petrópolis, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante que somos todas nós, mulheres, sobre o nosso papel na sociedade, o nosso papel no mercado de trabalho, dentro dos sindicatos. A gente vai conversar um pouquinho. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Estamos de volta e vamos dar início à conversa com a nossa entrevistada dessa semana, Carla Leite. Oi, boa tarde a todos, boa tarde, Carla, tudo bem? Tudo ótimo, bom tê-la novamente aqui para a gente discutir a nossa realidade, falar um pouquinho sobre o nosso contexto de mulher. Carla, para a gente começar, muito se fala sobre o Dia Internacional da Mulher, muito se falou, né, na semana passada, mas a gente está acostumado com uma conotação muito de chocolate rosa, flor presente. Eu não sei se eu estou virando muito politizada por conta desse programa, mas, afinal de contas, de onde surgiu a ideia do Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março? Se a gente for pautar a história toda, é uma história muito extensa, assim, porque começou no final do século XIX. Começou com o quê? Com a revolta dos operários que trabalhavam em fábricas têxteis, porque teve aquela explosão da Revolução Industrial. E as mulheres daquela época, 1850, 1860 e assim por diante, trabalhavam em condições precárias. Existia o trabalho infantil já nessa época, elas trabalhavam 16 horas por dia nas fábricas, em condições ruins, e elas começaram a se movimentar para diminuir essa carga horária para 10 horas, que na época era 16 horas. E começaram a se unir, isso na França, nos Estados Unidos, para que se reduzisse as horas e elas conseguissem ter uma vida fora o trabalho, porque eram 16 horas só para trabalhar. Então, o movimento começou a surgir daí, né? A gente pensa nessa questão de 16 horas de trabalho, a gente hoje, quando vai pensar, né, o dia tem 24 horas. Se você precisa dormir 8, se você trabalha 16, acabou. Né? Não tinha compensação nem básica de descanso, quiçá de existência, né? Exatamente. E o que a gente pensa hoje é que a gente deveria, pelo menos, trabalhar para viver, e não o contrário, viver para trabalhar. Para trabalhar. E é nesse contexto que começou, então, a ser pensado o Dia Internacional da Mulher. Exatamente, porque nessa época começou esse movimento, né, pelo mundo afora, logicamente depois no Brasil, no início do século XX, as fábricas aqui, as mulheres também, claro que existiam os operários também, mas a gente se tratando no surgimento do dia 8 de março, a ONU, Organização das Nações Unidas, 8 de março de 77, decretou oficialmente o Dia Internacional das Mulheres, devido a essa luta toda do final do século XIX, início do século XX, de tanto sofrimento, de tantas mortes, porque naquela época os operários dessas fábricas viviam em média 21 anos. Você não tinha como eu quando me aposentar, igual é hoje, que a expectativa de vida aumentou, nessa época não, era 21 anos que se vivia, tanto homem quanto mulher, ainda mais mulher que tinha filho, né, e que ainda tinha que levar os filhos para as fábricas. Então, foi uma realidade muito dura naquela época, que, graças a Deus, assim, teve essa transformação, teve essa melhora, só que assim, a gente ainda continua tendo que avançar em muitas coisas, né? Nessa pontuação a respeito dessa realidade estabelecida, né,
para todas nós mulheres. Eu não sei se você chegou a assistir o filme As Sufragistas. É um filme novo, um blockbuster, é um hollywoodiano que fala sobre a inserção da mulher no voto. E é muito interessante para todas nós, mulheres trabalhadoras, né, que hoje temos o direito de votar. A gente está vivendo aí um momento político complexo, que hoje a gente não vai discutir sobre isso, mas mais do que isso, o nosso direito de votar, o nosso direito de ocupar espaços públicos estabelecidos, né? E esse filme é ótimo porque fala exatamente sobre isso. São mulheres que são lavadeiras, trabalham na área, nos setores têxteis na França, e elas discutem a possibilidade de votarem, de terem opinião. É isso que também o dia vem comemorar, o Dia Internacional da Mulher, o nosso direito de opinar, o nosso direito de ser, de fato, cidadã e não só mais um mero boneco nesse jogo. O sufrágio, na verdade, é o direito, né, de você votar. Então, assim, nessa época, as mulheres elas se movimentavam, as feministas, né, que já existia esse movimento, para que elas tivessem direito ao voto, porque, na verdade, a mulher ela tinha direito ao quê? A lavar, passar, cuidar da casa e do marido. No mais, nada. Ela não tinha direito a opinar. Ela ajudava o marido, sim, mas nesse sentido. Se ela tivesse que trabalhar fora ou qualquer outra coisa, ela já não poderia. Quando veio a Revolução Industrial, que elas começaram a sair de casa para trabalhar, você começa a se sentir parte daquele processo, parte da sociedade, parte de uma transformação que é necessária para o mundo, né, para a gente. E aí tem esse movimento das sufragistas, que é o direito de votar, de ser votada, de participar, né, de se candidatar na política, de estar nesse meio. Então, tem muito isso mesmo. Com isso mesmo. Quando a gente pensa em Dia Internacional da Mulher, nessa avaliação do contexto histórico, para uma avaliação atual, qual é a tua opinião enquanto mulher, enquanto trabalhadora e enquanto sindicalista? Daquela época para cá? Exatamente. Não, eu tenho orgulho, assim, como sindicalista, como mulher, porque houve avanços, sabe? Assim, a mulher, se a gente colocar, vamos falar assim um pouco do Brasil. Certo. A mulher, antigamente, ela não podia trabalhar fora. Professora, na década de 30, ela tinha que assinar um termo, ela não podia namorar, ela não podia sair depois das 10 horas de casa, ela só podia sair para trabalhar, não podia ter vestimentas que a sociedade achasse indecente. Então, até para você conseguir atuar na tua profissão, naquela época, você tinha que ter toda uma regra. Você não podia usar o que você quisesse, falar o que você pensasse naquela época. E hoje, a mulher ela pode trabalhar fora, pode cuidar, né, da família em casa, que é a dupla jornada que a gente fala, tripla jornada, que você cuida do marido, dos filhos, da casa. E a mulher ela tem direito ao voto. Hoje, o Brasil tem 84 anos apenas que a gente conseguiu que a mulher votasse. Isso numa história aí de mais de um século, quase 2 séculos, eu acho pouco tempo. A mulher conseguiu em 1932 o direito ao voto, e mesmo assim ela teve dificuldades. Ela conseguiu o direito ao voto, mas o universo masculino, naquela época, o Congresso conseguiu derrubar o direito ao voto das mulheres, para que ela não conseguisse participar desse meio, né, da política. Então, assim, teve muita conquista. A gente, assim, para a mulher, o governo criou agora em 2008, um incentivo fiscal, né, lei de incentivo fiscal, da licença maternidade para 6 meses, certo. Que eu acho muito importante você ter aquele tempo com o seu filho, para amamentar, para cuidar. A gente tem também a Lei Maria da Penha, que é um avanço considerável. A cada 4 minutos uma mulher ela é espancada no Brasil. A cada 4 minutos. Então, assim, é um avanço grande, só que assim, para coibir, para punir severamente, porque violência contra a mulher é um absurdo, né? Então, a gente conquistou muita coisa. Então, eu acho que daquela época para cá teve avanços. A gente ainda, infelizmente, a gente ainda tem o machismo, ainda existem os homens que acham que a mulher não tem que trabalhar, ou que a mulher não pode participar ativamente do mercado de trabalho, que a mulher, de repente, ela não pode ter um cargo de alta gerência, ser presidente de um banco ou presidente de uma empresa, simplesmente por ser mulher.
Porque a mulher, ela tem seus momentos, a mulher é sensível, a mulher vai engravidar. Então, assim, a gente ainda tem muito problema em relação a isso. Mas tem conquistado espaço, entendeu? No setor bancário, pontualmente, como é que é a situação da mulher? Porque eu me lembro da última vez que eu conversei com o Alvarenga, que é o atual presidente do Sindicato dos Bancários, ele me falou algo de que as mulheres hoje já são quase que maioria no trabalho bancário, né, financeiro. Isso, mas aí é que está a questão. Elas são maioria nas agências, nos locais, nas cidades, nas agências, assim, como gerente administrativa ou gerente geral, né, de uma agência. Só que quando eu digo na alta gerência, são cargos de diretoras, presidentes de banco. Isso não existe. Isso não tem. 97% são homens. Elas não conseguem chegar até lá. O máximo que você consegue chegar é cargo de gerente geral. Até hoje, eu tenho 14 anos de banco, eu não conheço uma gerente regional mulher, que é a gerente que cuida que pega uma extensão, né, territorial, várias cidades para gerenciar as agências, né, de determinada região. Isso não acontece. Então, assim, é isso que eu falo. A gente avançou um pouco, avançamos, mas ainda tem muito que avançar. A Confederação, a Federação Nacional dos Jornalistas no Brasil, né, que é a FENAGE, está lançando uma campanha agora, lançou hoje no boletim oficial deles, que fala sobre as mulheres na profissão jornalista. E eu achei super interessante, porque eu sabia que eu ia estar aqui com você hoje, que a gente ia estar discutindo isso, e eu dei uma passada de olhos rápida, né? Lembrando que, assim, nós jornalistas hoje, mulheres, já somos equiparados aos homens em algumas praças, em algumas áreas, já somos maioria, mas também não somos as editoras-chefes dos jornais, dos principais periódicos e tal. Na verdade, para mim, pessoalmente, é um grande prazer, porque eu sou jornalista, eu sou dona do meu quadradinho, da minha empresa, do meu microempreendedor individual, que é a Comunicação Livre, né? Eu sou editora desse programa, apresentadora, produtora, e a minha braço direito, que dá conta de todos os nossos recados possíveis e imagináveis, é a Rosane Botelho, que é mulher, que tem esclerose múltipla, e a gente se dobra e se revira para poder acontecer. E eu acho o máximo, porque nós somos uma empresa de mulheres, não tem essa coisa de TPM, não, porque a gente tem que se virar. Então, eu acho que lá com a gente é bem o contrário, a gente não está muito afim de trabalhar com homem, não, porque nós somos muito mais proativas, muito mais eficientes, não atrasamos. Tem várias coisas que as pessoas, de uma forma geral, se esquecem das qualidades profissionais da mulher. E aí não estou falando de categoria, estou falando de efetividade. No banco a gente também pode falar que as mulheres também têm números bem diferentes dos homens, né? São profissionais. Eu acho que tem essa sensibilidade, eu acho que no atendimento. Eu acho que, assim, que a mulher, ela tem um diferencial, porque, assim, a gente, não sei, acho que a mulher é mais focada, ela tem mais atenção. Então, assim, ela consegue dar conta de uma gama de coisas, assim. Ela não fica focada, ó, eu só vou cuidar desse aqui. Quando acabar isso aqui, eu vejo outra coisa. Não, a mulher, ela pega tudo ao mesmo tempo para fazer. E não é assim só no trabalho, eu acho que é assim em casa, no dia a dia. Eu acho que isso é da mulher. E isso é um diferencial enorme em relação aos homens. Não estou desmerecendo os homens de jeito nenhum. Claro que não. A gente não está aqui falando disso, mas, assim, a mulher, eu acho que ela tem uma capacidade produtiva, intelectual tão grande, teria que ser mais aproveitada. Eu acho que muitas vezes os homens veem a mulher como uma ameaça e não como parceira ali de profissão, sabe, de equipe, que pode contribuir, que pode dar de si, entendeu? Então, eu acho que isso é muito da nossa cultura patriarcal, né? É verdade. A gente tem... o Brasil ainda tem muito disso, né? Tem muito então, bem, essa muito bem estabelecida, muito, né? Estabelecida, né? Que é o provedor do lar, que tem que fazer. E essa cultura, assim, ainda a gente tem muito ela no país, né? Com a gente, assim. Mas é uma coisa que, acho que com os anos, assim, tende a acabar. E essa questão patriarcal, eu acho que ela também vai se envolvendo nas relações familiares de uma forma interessante, né? A nossa legislação brasileira autoriza que o homem assuma o sobrenome da mulher quando casa e vice-versa. Só que 98% dos casamentos oficiais, a mulher assume o nome do marido.
Quando eu fui me casar agora, falei com meu marido, então, vamos fazer o seguinte, você vira coelho e eu viro Araújo. E ele falou, não, eu não vou virar coelho. Eu falei, ótimo, então eu não viro Araújo. E ficamos felizes, cada um com seu sobrenome, por conta disso. Se você não quer o meu, eu também não preciso do seu, eu tenho minha família bem estabelecida. Isso é 2% que eu ia adorar que lá em casa fosse 2% desses homens que assumem os nomes das mulheres, mas meu marido ainda é do contexto de que eu é que tinha que virar Araújo, mas aí eu também fiquei feliz sendo só coelho mesmo. Só coelho. E são essas questões que a gente vai pontuando da diferença. Até que ponto você vai aceitar usar o nome do seu marido e não vai usar mais o da sua família, né? Que você vai se estabelecer enquanto mulher casada, mas eu sou mulher casada, mas uso meu nome, não nome de casada, nome de solteira, não, nome. Né? São detalhes e vírgulas que a gente não vai percebendo e não vai se dando conta de que está perdendo espaço também como mulher. Exatamente. Né? A gente vai fazer um breve intervalo, volta rapidinho, dando continuidade a esse nosso bate-papo hoje aqui com a Carla Leite, falando do Dia Internacional da Mulher, mas mais do que isso, da nossa situação enquanto mulher trabalhadora. Fica com a gente. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, hoje falando sobre o Dia Internacional da Mulher, um pouquinho atrasado, mas mais do que isso, super importante discutir quem somos nós, mulheres trabalhadoras. Carla, dando continuidade, você acredita que aquelas mulheres lá do começo estariam hoje envergonhadas com essa coisa da gente ficar ganhando rosa e chocolate no dia 8? Não. Bom, eu, assim, particularmente, eu acho que não, porque, assim, a gente quer respeito, mas a gente também quer carinho, a gente quer atenção, a gente quer ser valorizada. Eu acho que você dá rosas, o homem que te dá rosas, mas sabendo te respeitar, te dá o teu espaço, te dá a tua, né, aquela coisa assim, poxa, eu tenho o meu espaço, eu domino aqui, você está no seu cantinho, eu estou no meu, aquele respeito. Eu acho que a rosa é muito bem-vinda, eu adoro receber rosas, bombons, o que vier é bem-vindo, desde que venha com respeito e eles sabendo que a gente tem nosso espaço e eles têm que nos dar assim, apoio e oportunidade para que a gente avance. Eu acho que isso, elas jamais ficariam assim, eu acho que chateadas com as rosas, pelo contrário. Entendi. Na tua avaliação, quer dizer, antes da tua avaliação propriamente dita, uma questão muito importante. Como é que é, numericamente, a situação da mulher nos sindicatos? Porque, por exemplo, talvez o nosso telespectador não saiba, são 14 sindicatos que financiam esse programa, a Existência do Trabalhador em Foco. Desses 14 sindicatos, 4 sindicatos são os quais estão sempre lidando, a gente discute pauta, tem reunião de pauta. Nessas reuniões, eu sou a única mulher. Porque o Vanilton é do têxtil, que é o presidente, o Jorge Mussel é do vestuário, o Alvarenga dos bancários e o João dos lapidários. Eu lido com 4 homens para discutir. E até onde eu sei, só a presidente do Sindicato dos Empregados Domésticos, que é uma mulher em Petrópolis. Eu posso estar enganada, mas dos que eu conheço, só ela é presidente. Como é que é nos outros cargos? Nós ainda somos uma minoria? Não, ainda somos, assim, no sindicato dos bancários, assim, pelos outros sindicatos, assim, eu vejo muito homem também. Mas, assim, no sindicato dos bancários, a gente tem muita mulher. Assim, é porque quando eu vim no programa na outra vez, a gente até tinha explicado que existem os diretores de base, que são os que ficam dentro das agências, e os diretores da executiva, que ficam dentro do sindicato. Na executiva, eu e a Cláudia Botelho somos a minoria, de 14 somos 2, né? Eu e ela. Então, 2 mulheres para 12 homens, né? Tem a Ana, que é a funcionária lá do sindicato também, com a Ione, que ajuda a gente assim, mas diretora sindical somos nós 2. Mas as diretoras de base são bastante. Somos, acho que no total,
14 diretoras, quer dizer, no universo nosso ali, dos bancários de 36, metade, quase que a metade, né, de diretoras. Já é um número considerável. Já é um número considerável. O sindicato dos bancários, eles querem, né, daqui a uns anos, que lá tenha uma presidenta no sindicato, certo. mulher, que tenha voz também, que, né, coloque as pautas, que toque o sindicato também, porque eles veem a necessidade disso. E o sindicato dos bancários apoia muito, né, que se tenha uma mulher. Por enquanto ainda não, porque também a gente está lá há pouco tempo, então a gente está crescendo, aprendendo, né? Então é coisas que você faz, né, gradativamente, né? Não é uma coisa de uma hora para outra, até mesmo porque a gente leva aquilo lá muito a sério, entendeu? Tem que levar. Mas no geral, o universo de mulheres, até na política, né? Ainda é muito pequeno. Ainda é pouco, é cerca de 10%. Você acha que isso também, uma parte disso é corresponsabilidade nossa? Sim. Nós, assim, houve um momento feminista, um momento de grito, um momento em que as mulheres saíram, em que queimaram os seus sutiãs e que fizeram e aconteceram. E hoje a gente está um pouco acomodada, porque eu vejo sempre os meus meninos, que eu chamo os meus meninos do sindicato, com os quais eu convivo lá, eles falam que os jovens já não estão mais tão atuantes, ou querendo ser tão atuantes, em alguns dos sindicatos. Isso também é percebido pelas mulheres? São vários fatores. Eu acho que, assim, a mulher, ela é mais tímida. Eu acho que ela é mais, assim, travada em relação à política, a se envolver, a se jogar na política, nesse meio. Porque eu acho que a mulher, por trabalhar fora, por ter outras atividades, de repente, por não ter em casa a relação compartilhada, que é com o esposo, dele tocar algumas coisas para que ela faça coisas do interesse dela. Certo. Então, assim, não é simplesmente, eu não gosto de política, eu não quero participar. Mas eu acho que, às vezes, falta um pouco de apoio fora do trabalho, em casa. E realmente, os homens, eles dominam esse espaço. E você vê que, às vezes, eles não deixam muita abertura para a mulherada avançar, entendeu? Você vê muito que nas capitais, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, as mulheres, elas vão para as ruas, elas falam, tomam a frente, né? Tipo, 8 de março, você vê muito movimento das mulheres, questões culturais nas ruas. As mulheres vão vender o que elas fazem manualmente, tem as palestras, tem os debates, tudo em torno da mulher, coisas voltadas para a mulher, políticas públicas para as mulheres, entendeu? Então, assim, só que é uma coisa que, infelizmente, a mulher, ela não está muito atuante. Precisamos também tomar as rédeas disso. Tomar as rédeas. E os jovens, infelizmente, hoje, eles estão meio perdidos nesse meio. Como você disse, a situação política não está muito fácil, tá difícil. E, assim, hoje em dia a população compra muito o que a mídia vende, assim, os grandes jornais. A mídia alternativa, o pensar livre que somos nós aqui é uma minoria considerável. É uma minoria, você faz o contraponto, né? Você faz aquela coisa, poxa, aconteceu isso, mas vamos ver pelo outro lado, não. Exatamente. A grande mídia, ela não faz isso, ela te condiciona a pensar daquela maneira, né? Então, eu acho que os jovens, eles teriam que estar mais envolvidos com a política, sim, porque dizem muito, né? Os jovens são o futuro do Brasil, né? Exato. Então, acho que teria que começar de agora para a gente, né, conseguir fazer um país cada vez melhor, com pessoas atuantes, com a militância mesmo, com gente que gosta de política, sim. Eu sou contra a corrupção. Então, o que nós vamos fazer para acabar com a corrupção? Exato. O que nós vamos fazer para que as coisas melhorem? E não ficar só partidário, nem partidário, mas a favor de todos nós. E não ficar no sofá de casa só apontando o dedo, entendeu? Mas, assim, botar a mão na massa. Eu acho isso muito legal. Maravilha. Carla, a gente está chegando no final do programa. Você trouxe uma mensagem que foi distribuída pelo sindicato. Queria que você lesse para a gente. Tá. Essa mensagem a gente entregou nas agências no Dia Internacional da Mulher, com rosa, pão de mel, porque, né, a gente valoriza, mas a gente também gosta de agradar, fazer um mimo, né? Claro. E aí a gente, o Robson, que é o diretor de imprensa lá do sindicato, fez a mensagem aqui, conseguiu a mensagem, fez a direção de arte, né? Não sei se dá para mostrar. Tá mostrando lá direitinho. Então, sim, ficou muito legal. Sobre a mensagem, né? 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Sou muito mais do que consegues ver. Sou guerreira, sou mulher. Trago as marcas das lutas nas mãos.
mas também trago o perfume das rosas que plantei pelo caminho. No olhar, trago o brilho das lágrimas e das lutas, dores, mas também alegrias de momentos vividos. Sou muito mais que consegues ver. Essa mensagem é da Eliana Engel Wolff. Maravilha. Carla, muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Pelo nosso bate-papo. Tenho certeza que a gente conseguiu elucidar questões lá para o nosso telespectador. A gente volta na próxima semana, sempre com um tema exclusivo e especial diretamente para você. Obrigada e até lá. Obrigada. Boa tarde.